Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a honra e o imenso prazer de bater um papo sobre futebol, finalmente o futebol, com aquele que eu considero o principal jornalista esportivo do Brasil. Eu falo de Juca Kfouri. Juca, como vai? Tudo bem, Ricardo? Tudo. Muito obrigado por ter aceitado o meu prazer. convite. Prazer é todo meu. E estou aqui com o Juca para falar sobre uma epígrafe que eu extraí do livro A Bola Não Entra Por Acaso, de Ferran Soriano. Ferran Soriano, ele é hoje o CEO do Manchester City, da Inglaterra, e ele foi vice-presidente econômico do Barcelona entre 2003 e 2008, numa fase de reconstrução do Barcelona que culminou na montagem de todos esses últimos times vencedores do Barcelona. Então, estou aqui para falar com o Juca justamente sobre uma frase de Ferran, que é a seguinte, extraída do intertítulo É o Produto Estúpido, em que ele diz: um bom produto de futebol é um time que ganha. Juca, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a Hungria de 54, a Holanda de 74, o Brasil de 82, para citar algumas equipes que encantaram o mundo e não ganharam a Copa do Mundo, não eram bons produtos, na sua opinião? Boa, Ricardo. Olha, eu acho que a gente não pode nunca pegar as frases, e principalmente frases de gente inteligente como ele é, ao pé da letra. Claro. Né? O produto futebol ganhou com o time da Hungria de 54, ganhou com o time da Holanda de 74, ganhou com o time do Brasil de 82. Quando mais não fosse, basta você olhar a trajetória das pessoas que formaram aqueles times depois daqueles times. Não é? Sim. Quer dizer, o Puskás não se deu mal na vida, o Zico, o Falcão, o Sócrates, o Júnior, o Éder não se deram mal na vida, o Cruyff muito menos, enfim, aqueles times foram times fabulosos, são times que estão na memória coletiva de todo mundo que gosta de futebol e engrandeceram o futebol. Uhum. Aí, ganhar ou perder vira detalhe, a taça. Né? O que eu acho que ele está dizendo é o seguinte, e aí eu concordo e assino embaixo. Um time de futebol, um clube de futebol tem que ter como objetivo não o bottom line no fim do ano estar em azul necessariamente. Isso faz parte de uma boa gestão. Mas o objetivo de um clube de futebol é ganhar títulos, é ganhar jogos. Sim. Não é? Isso é indissociável da glória de um clube de futebol. Sim. Então, você monta esquadrões com este objetivo e não com o objetivo de transformar os seus melhores jogadores numa mercadoria que você vende adiante. Perfeito. É isso. Perfeito. A gente está falando, e o Ferran fala muito sobre isso, né? Sobre o futebol como um produto. A você agrada a ideia de futebol como um produto, gerido como uma empresa e menos movido a paixões, já que essencialmente o futebol é paixão, Juca? Ricardo, eu tenho uma frase que não se compara a nenhuma das frases do Ferran, que diz o seguinte: será um excelente gestor de futebol aquele profissional que friamente, na sua sala com ar-condicionado, diante de todos os números, de todas as tabelas, for capaz de friamente exacerbar a paixão. Significa dizer o seguinte, e eu te conto isso por experiência própria. Como você sabe, eu dirigi a revista Placar durante 16 anos, né? Entre 89 e 95. Havia momentos, Flamengo campeão, Corinthians campeão, Inter campeão, que se eu pusesse papel preto e branco, vermelho e preto na banca, vendia. Sim. Tá? Foi daí, por exemplo, que a gente teve a ideia
de começar a fazer os posters de campeão, que antecediam a revista, Sim. que você fechava e deixava praticamente na boca da máquina para imprimir. É campeão, começa a rodar, 3 horas depois está na banca. Não tinha, às vezes, o jogo final. Tinha o time, Sim. tinha a campanha e tinha ali um espacinho que dizia aí conseguiu Foi campeão. ser campeão. Tá? Por quê? Porque a paixão do torcedor fazia com que ele passasse na banca, visse qualquer coisa que fosse referida ao título do seu time, ele comprava. Então esse é o cara. Quer dizer, esse cara, o bom gestor do futebol, ele não pode abstrair a paixão. Claro. Ele tem que ter a cabeça fria para saber de que maneira eu exacerbo isso. Esse é o cara. Sim. Entendeu? Então, eu tenho uma certa relutância em tratar as coisas das quais eu mais gosto como produto. Curiosamente, durante os 25 anos que eu trabalhei na Abril, era vice-presidente editorial da Abril, um grande revisteiro chamado Tomás Souto Correia, que xingava a mãe de quem chamasse a revista de produto. Tá? Ele disse, o que se chama revista, não se chama produto. O que não significa que você não tratasse como tal. Como tal. Elas tinham até gerentes de produto. Sim. Não é? Sim. Mas no linguajar Não era um dos produto. jornalistas, não, isso aqui é uma revista, não é um produto. Sim. O produto é a mãe, ele dizia. Entendeu? Então eu acho que é isso. Sim. Não vá dizer que o meu time seja um produto. Claro. Entendeu? Meu time não é um produto. Claro. Meu time é a minha história, a minha vida. Lógico. É por intermédio dele que eu conto minhas memórias. Sim. Então, isto não é um produto. Produto é um sabonete. É outra É coisa. verdade. É diferente, é bem diferente, É né? bem diferente. Juca, as más administrações são de fato o calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro, que em campo parece renascer após aquele trágico 7-1 de 2014? Tem uma piada famosa, né? Talvez você já tenha ouvido até eu mesmo contar, que é sobre o dia da criação do mundo, né? Deus começa a criar o mundo pela Europa. Depois que ele cria a Europa, ele começa a criar a América. Vira-se para os europeus, diz, aqui eu vou fazer um continente que vai chamar América, que vai ter um país enorme chamado Brasil, vai ter uma costa de 8.000 quilômetros, com praias belíssimas. Esse país não vai ter problemas de vulcão, de terremoto, maremoto, não. É um país que eu vou deixar fora desses grandes acidentes ambientais. E vou pôr lá os melhores jogadores de futebol do mundo. Aí o italiano reclama. Fala, mas que, Dio? Já vai ter 8.000 quilômetros de praia, vai ter, não vai ter terremoto, não vai ter... Ele vai pôr lá os melhores jogadores de futebol do mundo? Por quê? Diz, fique calmo, italiano. Você vai ver os dirigentes que eu vou pôr lá. Serão os piores do mundo. Entendeu? É isso. Se nós tivéssemos uma gestão, né, de futebol empresarial, futebol tratado desta maneira, sociedades anônimas, com capitais abertos, com profissionais cuidando, você não tem a dúvida, nós teríamos alguma coisa muito parecida com a NBA do futebol. Sim. Né? O que nós viramos por não ter? Hoje nós somos meros exportadores de pé de obra. Sim. Não é isso? Esse resultado ao qual você se referiu, que de fato, com o Tite, a seleção brasileira deu a volta por cima, não tem rigorosamente nada a ver com o futebol que se joga no Brasil. Concordo. Uma coisa é o futebol do Brasil, outra coisa é o futebol no Brasil. Claro. Né? Infelizmente, essa aqui é a verdade. Sim. Então você veja, na nossa seleção que está nos encantando, quem que a gente tem que joga aqui? Né? É verdade. Cada vez menos. Né? Porque viramos isso. Como no passado do Brasil colônia, ou do começo, né, do Brasil republicano, somos exportadores de matéria-prima. Sim. Né? Hoje exportamos commodities, entre as quais jogadores de futebol. Né? Cada vez mais cedo. Alguns a gente nem nunca viu jogar aqui. Pois é. A gente se surpreende em ver aparecer na Europa. Sim. Né? Isso, por quê? Fruto dessa gente que é profundamente reacionária, profundamente corruptora e corruptível. Né? Então, é o que é, infelizmente.
Juca, nós temos na história recente alguns casos de administrações bem-sucedidas no futebol brasileiro, Sim. né? Inclusive com times campeões. E Sim. aqui eu cito alguns: o Inter, campeão do mundo de 2006, Sim. e da Libertadores de 2010, o Santos, tricampeão da Libertadores de 2011, são dois exemplos, ainda que por um período. Mais recentemente, ainda que não tenham conquistado títulos importantes, Flamengo, Atlético Paranaense, o Bahia, sinalizam um caminho aí para gestões mais responsáveis. Sem dúvida. Preocupadas mais com o reequilíbrio das finanças do que talvez com a própria conquista de taças, de títulos, como você citou. Você acredita que isso algum dia irá se tornar regra no futebol brasileiro e não exceção, uma vez que você diz que a atividade fim, ela tem que prever o troféu mais do que o azul na planilha? Ricardo, eu talvez devesse até me envergonhar, e se você for pesquisar, você vai verificar exatamente o que eu estou dizendo, que se você me fizesse essa pergunta em 1990, eu te diria, como eu disse diversas vezes para quem me fez essa pergunta, então, e como eu escrevi diversas vezes, que é pior, né? Porque quando você escreve, fica, né? Não tenha dúvida que em 10 anos nós estaremos vivendo uma outra situação. Esse negócio é bom demais para ficar na mão dessa gente. O capitalismo vai passar por cima deles. Como diria o Churchill, a guerra é muito importante para ser feita por generais. Não é isso? Sim. Então vai acontecer a mesma coisa. Né? Vai chegar uma nova geração aí, uma garotada que vai chegar do banco da universidade e vai fazer do futebol brasileiro aquilo que a gente sonha. Né? Vai transformar os nossos clubes em entidades autossustentáveis. Porque isso tudo que você diz, e é verdade, essas experiências todas, por que elas acabam não prevalecendo, Ricardo? Porque a velha máxima, uma andorinha só não faz verão. Sim. Enquanto você não tiver uma união desses clubes nesta direção, tá? E isto se faz pela Liga dos Clubes, jamais será com a dona CBF do jeito que ela é, tá? Você não vai ter esse futebol autossustentável. Né? Porque qual é a diferença que há entre uma reunião da NBA antes de começar a temporada e a nossa aqui, de futebol? Quando se sentam as 16 franquias para tratar do torneio da NBA daquele ano, ou dos 5 anos seguintes, todos estão com a cabeça no mesmo foco. Sim. Vamos fazer desse campeonato ainda melhor do que o do ano passado. Vamos torná-lo ainda mais rentável. Como fazer isto? Quais são as ferramentas que nós temos para fazer isso? Dentro da quadra se matam. Fora da quadra, todos têm consciência de que estão no mesmo negócio. O coletivo é mais importante que o individual. Aqui, o Corinthians quer passar a perna no Palmeiras, o Grêmio quer passar no Inter, o Atlético no Cruzeiro, no Flamengo no Fluminense, e assim por diante. Sim. Não é? Quer dizer, eles não têm sequer a consciência de que rivais são adversários, não são inimigos. Sim. Que se eu matar o meu rival, eu perco. Claro. Que se não tiver um Corinthians e Palmeiras, um Grenal, o campeonato fica mais pobre. Claro, concordo. É isto. Então, em função disso, você tem experiências que rapidamente se esgotam em si mesmas. Porque não tem parcerias. O senso de coletividade. Então você pega um exemplo que para mim é um exemplo absolutamente vital e que, honestamente, sem nenhuma demagogia. Quando candidatou-se à presidência do Palmeiras, o professor Beluso. Sim. Eu cheguei a escrever uma coluna na Folha, cheia de ironias, dizendo não deixemos com que o Beluso se eleja, porque o Palmeiras vai virar uma coisa. Um ano depois, e quase me custou uma relação de 40 anos com ele, eu escrevi uma coluna que dizia o seguinte: se o Beluso está fazendo a lambança que está fazendo, falou, vamos matar os Bambis, queria dar um tiro no Simon, ou sei lá se era o Simon, acho que era. Comprou o Valdívia de volta por um preço astronômico, trouxe o Luxemburgo de volta por um contrato astronômico, o Kleber Gladiador, e estraçalhou as finanças do Palmeiras. Se ele fez isso, eu me curvo diante da minha insignificância e digo a você o seguinte: eu também não poderia ser presidente do Corinthians.
Porque ele é muito melhor do que eu, ele é muito mais bem formado do que eu, e ele fez isso. Eu faria, por paixão. Sim. Entendeu? Então não pode. Claro. Não é assim que funciona. Mas o que deu no Beluso? O Beluso, não sei se você se lembra, foi o único presidente de clube, nesses anos todos, que se recusou a ser chefe de delegação na seleção brasileira. Sim, sim. Não vou. Sim. Não vou. Não vou porque eu não vou ser cúmplice de Ricardo Teixeira. Sim. Tá certo? Sim. Né? Mas ele foi vendo que ele era uma aves rara. Ele foi ficando sozinho, Ricardo, isso terminou no hospital, o Beluso quase morreu. Sim. Quase morreu. Sim. Né? Então, isso dá a medida de que não vai ser alguém sozinho que vai conseguir fazer isso. Claro. Vai ter que ser o coletivo. Claro. E aí, Ricardo, eu lamento te dizer em 2017 que eu não acho que em 2027 as coisas estejam resolvidas. Eu temo te dizer que eu receio muito que eu não vá ver aquilo que nós sonhamos. Sim. Eu diria que eu também não vou e talvez meu filho também não Pois vai. é, mas é terrível, né, terrível. Ricardo? Você pensar terrível. isso, né? Quer dizer, é terrível. É. E porque eu tenho, assim, uma certa clareza de que a última coisa a mudar no Brasil vai ser a instituição futebol. Entendeu? Vai ser a última coisa. Então, Juca, para a gente fechar, a gente está falando pela perspectiva do dirigente, né, do administrador, agora falando um pouco pela perspectiva do torcedor. Boa. Né? Que você também nunca escondeu de ninguém, a sua paixão clubística, enfim. Sim. Você acha que no futuro o torcedor brasileiro vai preferir um clube administrativo e financeiramente saudável a um time campeão a qualquer custo? Acho que nunca. Nunca. O torcedor sempre vai preferir o seu time campeão. É evidente que há torcedores e torcedores. Eu, torcedor do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem a obrigação de começar todos os campeonatos para ser campeão. Sim. Sou realista o suficiente, né, esqueça o jornalista, apenas olhe para mim como torcedor, para olhar para o Corinthians de 2017 e dizer, se ele terminar o Campeonato Brasileiro em 10º lugar, está de bom tamanho. Que não me dê outro susto, não me caia de novo para a 2ª divisão. Não tem a menor condição de ser campeão contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Né? Não tem. Contra o Flamengo, não tem. Bom, mas o torcedor do clube grande haverá de querê-lo campeão. O torcedor da Chapecoense pode querer ter apenas... vai se ufanar de dizer a Chapecoense, pelo 10º ano seguido, está na 1ª divisão brasileira. Sim. É um feito. Claro. É uma façanha. Claro. Agora, a gente precisa olhar o torcedor, porque também a gente não pode cometer o exagero, né, de achar que o fato de o futebol ter se transformado num negócio que se transformou, o torcedor é apenas um consumidor de futebol. Claro. Não pode. Isso é um equívoco, né, Isso é um Juca? equívoco. E nós estamos fazendo isso por intermédio dessa elitização das nossas arenas, Sim. a começar por chamar estádio de arena. De arena. Né? Arena é um lugar que tem areia. Né? Areia é na praia. Aqui Arena do vôlei de praia. É isso. Né? Os futebol de nossos areia. estádios, cada vez mais transformados em estúdios, cada vez menores, né? Fazem essa seletividade. Sim. Então me preocupa muito, mas muito, Ricardo, ir à Arena Corinthians e ver que os negros escasseiam na Arena Corinthians, porque os pobres escasseiam na Arena Corinthians. Eu vi um Fluminense e LDU decidindo uma Libertadores no Maracanã que me deixou absolutamente pasmo por 2 lados. O primeiro lado, era um show de cores tão belo que eu pensei comigo, se o Spielberg estivesse aqui, ele ia ficar maravilhado. Sim. Por outro lado, eu procurava um negro e não achava. Eu fui ver um jogo da Copa das Confederações em Salvador, a capital mais negra do país. Pois é. De um time africano contra um time europeu, os negros no estádio estavam no bar vendendo cerveja. Estavam entre os empregados do espetáculo. Sentado na arquibancada, só a torcida do país africano. Brasileiro não tinha nenhum. Porque o preço impedia.
É a tal da elitização do futebol É a brasileiro. tal da elitização do futebol. Que num país com as carências do Brasil, Claro. é um crime. Lógico. Quer dizer, você tirar uma das poucas formas de lazer que o excluído brasileiro tem, que ainda é Mais ir ao acessível. estádio de futebol, é um absurdo Claro. contra o futebol. Você tem que garantir um lugar em que ele seja bem tratado. Claro. Tá certo? Claro. E por um preço acessível. Né? Mas isso tudo faz parte desse contexto. Sim. Né? De que nós não temos ninguém pensando no futebol como o futebol brasileiro mereceria que alguém pensasse. Claro. Né? Infelizmente. Eu continuaria esse papo por muito mais tempo. Como disse na abertura, para mim, sem dúvida nenhuma, o principal jornalista esportivo do Brasil. Tenho um profundo respeito, uma profunda admiração por tudo que você significa realmente para o universo do futebol, não apenas para o jornalismo esportivo. Então, eu só tenho a agradecê-lo pela oportunidade. Espero que para vocês também tenha sido um papo prazeroso. E muito obrigado, Juca. É sempre prazeroso ter uma conversa inteligente, respondendo a perguntas. As respostas ficam mais inteligentes quando as perguntas são mais inteligentes. E com muita frequência as pessoas dizem, e aí eu até aceito, vou conversar com o maior jornalista esportivo do país. Eu digo, de fato, tenho 1,86 m, eu não me lembro de algum maior do que eu. Agora, melhores, tem outros, tem muitos, e eu te agradeço muito por esse papo. Juca, muito obrigado. Tchau. Foi um prazer estar com vocês, então, e nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.